Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para a nossa série de entrevistas, nessa viagem que nós estamos fazendo pelo Tocantins, e nós vamos voltar agora a Araguaína para entrevistar outro importante pré-candidato da cidade. Nós falamos já com o prefeito Wagner Rodrigues e agora nós vamos conversar com o deputado estadual Jorge Frederico, que também é pré-candidato pelo Republicanos na cidade. Jorge, primeiro, é um grande prazer recebê-lo aqui. Agradeço muito a sua participação. Eu começo por 2020. 2020 chegou a se cogitar a possibilidade de você disputar, você teve um problema de saúde, acabou aí que o candidato foi o deputado Helenil, e hoje essas questões estão superadas, saúde está em dia, firme para essa disputa? Ô, Kleber, primeiro te agradecer a oportunidade democrática de sempre falar contigo, viu? Fico muito feliz. E graças a Deus, muito pronto. A saúde, Deus tem abençoado tanto e estou 100%. Já voltei até jogar o futebolzinho, voltei a andar a cavalo. E eu passei por um problema chamado espondilite anquilosante. E graças a Deus, com a medicação, com a ciência e Deus, eu hoje me encontro 100% e muito pronto, muito animado. Que bom. E esse projeto, como está esse projeto? A gente sabe que, inclusive, é um sonho antigo seu, ser prefeito de Araguaína, você foi vereador, agora é deputado estadual. Como que você analisa esse seu projeto rumo à prefeitura de Araguaína? Eu tenho uma história de vida pública muito dedicada. Eu tive a oportunidade de ser vereador na minha cidade, Araguaína, por 2 mandatos. Na minha reeleição, eu tive a maior votação da história da minha cidade, mais de 3.500 votos, o que me deixou com uma responsabilidade muito grande com o meu povo. E se eu falar a você ou a qualquer um que eu não teria o sonho de gerir a minha cidade, eu estaria faltando com a verdade. Depois, outros mandatos de deputado estadual, sempre com votações expressivas, graças a muito trabalho, a muita dedicação, muitas leis que mudaram a vida da sociedade, muitas obras buscadas para Araguaína, me deu um retorno e um capital eleitoral que me deixa muito contente e muito feliz. E eu tenho hoje um momento de muita preparação, depois de ter estudado tanto, depois de ter me preparado, para poder entregar a Araguaína o melhor serviço público de alguém que conhece a realidade da minha cidade pode entregar. Jorge, como que você avalia Araguaína? Como você vê Araguaína em termos de economia, de potencialidades? Qual a sua visão da cidade? Olha, Kleber, nós estamos numa localização geográfica importantíssima. Talvez uma das melhores localizações geográficas do Brasil. Araguaína, ela passa a BR-153, está ali do lado da Ferrovia Norte-Sul. Nós temos o Rio Araguaia e Tocantins, que acredito que num futuro breve devem se tornar hidrovias, e é preciso para que se torne. Nós temos a melhor localização geográfica para um desenvolvimento acelerado. Araguaína era praticamente do tamanho de Imperatriz e Marabá há alguns anos, e nós perdemos esse potencial porque essas cidades conseguiram se desenvolver logisticamente, industrializaram, e nós não crescemos o quanto nós poderíamos crescer. E eu entendo que Araguaína tem um potencial muito maior do que tudo isso, enxergando lá na frente, falando numa industrialização de cidade, fazendo com que o empresário de fora ele venha investir em Araguaína, com que o nosso empresário seja valorizado. Isso é importante. O potencial de Araguaína é enorme, é muito maior do que hoje apresenta. Araguaína tem um potencial para os próximos 20, 30 anos de um crescimento incrível. Uma coisa que fala em termos de gestão é que a Araguaína ela deu um boom nesses últimos anos, a cidade, né, tanto a economia como em termos de gestão. E eu queria perguntar isso: você sempre foi um crítico até da gestão, tanto do Dimas quanto do Wagner. Como que você avalia essas duas gestões, que na verdade acabam sendo um projeto só que vem sendo executado desde 2013? Qual que é a avaliação que você faz, Jorge? Primeiro que nós poderíamos muito mais. Acabei de fazer um comparativo com Imperatriz e Marabá, que essas cidades que são as concorrentes economicamente nossas cresceram muito mais do que Araguaína cresceu. Nós precisamos e podemos muito mais do que os últimos anos em Araguaína. Eu vou fazer um comparativo com você, principalmente na questão do aeroporto, que nós sabemos que um aeroporto em funcionamento é um desenvolvimento. Nós estamos em obra, a Prefeitura de Araguaína está em obra há praticamente uma década de um aeroporto.
E isso, olha o quanto a Araguaína deixou de crescer, quantos empresários deixaram de vir a Araguaína porque uma obra de uma década. Algo está muito errado. Estrangularam uma máquina pública, colocando com que o cidadão ele fosse obrigado a ter uma carga tributária altíssima para esse desenvolvimento. Eu entendo que isso está na contramão do que nós pensamos de cidade. Nós não podemos ter um modelo de cidade onde a prefeitura é rica e o povo é pobre. Esse é um modelo já fracassado. Nós podemos muito mais do que isso. Obras importantes que são estruturantes foram feitas e merecem ser continuadas. Essas obras nós vamos trabalhar para que sejam continuadas se eu tiver a oportunidade de estar à frente da gestão. São obras importantes. E o que é bom vai continuar, mas nós precisamos equalizar tudo isso. Nós não podemos, nesse comparativo dessas duas gestões, que são a mesma gestão em 12 anos, nós não podemos ter uma gestão que ela esqueça de cuidar do que é prioridade na cidade. O que é prioridade? São as pessoas. E nós não podemos fazer uma gestão que lembre só de lado A ou lado B. O Araguaína, ela pensa muito mais. A Araguaína, ela precisa ser cuidado do empresário, do pequeno, do médio, do grande, mas as pessoas que são o principal patrimônio de uma cidade, ela precisa ser lembrada. O cidadão ele não pode ser estrangulado de forma tributária, como foi em Araguaína nos últimos anos. Araguaína, as pessoas perderam o direito de ter a sua habitação. Quando eu falo no direito de ter a sua habitação, é a alta carga tributária do IPTU em Araguaína, que às vezes eu citei isso até na Assembleia, que aumentaram o IPTU em Araguaína até 1.000%. E isso são dados provados, pessoas que tiveram até os seus próprios patrimônios. Saiu alguns vídeos aí de pessoas que perderam as suas motos, que perderam os seus carros, porque estavam bloqueados pela prefeitura. Quantos aposentados que foram fazer o saque do seu pagamento e a sua conta estava bloqueada? Então, nós precisamos pensar no ser humano, o ser humano em primeiro lugar, e cuidar de uma gestão moderna e que pode muito mais. Essa é a capacidade que nós temos hoje, que nós pensamos para um futuro próximo e para os próximos 20 anos de Araguaína. Agora, assim, a gente que é de fora e outras pessoas de fora veem uma mudança de Araguaína. Quer dizer, a Araguaína ela mudou muito nesses últimos anos. Você avalia que isso também se deve à gestão? Você acha que também se deve a outros fatores? Como que você avalia essa evolução de Araguaína nesses últimos anos? Olha, são vários fatores o desenvolvimento de Araguaína. Araguaína é uma cidade pujante desde a sua criação. Araguaína sempre foi a maior cidade do norte, da época goiano, agora do norte do Tocantins, a segunda cidade do Tocantins, e uma cidade que tem uma capacidade econômica, que está bem localizada geograficamente, ela tem que se desenvolver. Mas o que eu defendo? É que Araguaína pode muito mais do que tudo isso. O desenvolvimento de Araguaína é notório, mas se compararmos aos centros que estão em torno de Araguaína, nós entendemos que nós poderíamos estar crescendo muito mais se nós enxergarmos uma industrialização de fato para Araguaína, uma carga tributária que ela não estrangule o empresário, isso é fundamental, uma carga tributária que incentive o empresário lá de longe ele vir investir em Araguaína. Nós precisamos estar preparados para esse desenvolvimento. Araguaína pode ser a capital aqui do Mato Piba, nós estamos numa região onde a produção de grão é gigantesca e tem aumentado de forma significativa. A pecuária ela é muito grande e nós precisamos estar pronto para a logística de tudo isso. Precisamos pensar lá no empresário que vem de longe para poder investir em Araguaína. Pensar no empresário daqui para que ele não se sinta estrangulado e descontar no contribuinte ou no seu cliente essa carga tributária que é altíssima. Você fala bastante sobre isso, quer dizer, você tem usado uma expressão bastante interessante, que é, olha, a gente não pode ter uma cidade rica com um povo pobre, quer dizer, você citou... Prefeitura rica e povo pobre, isso é fracassado. Prefeitura rica e o povo pobre, você citou exemplos de aumento que você considera excessivo de IPTU. Eu digo o seguinte, qual é a sua visão nesse sentido em termos de carga tributária? Você pretende rever essa tributação que se impõe em Araguaína? Como que você pretende trabalhar essa questão? Esse modelo de gestão ele precisa ser repensado. Como que ele é repensado? Nós não podemos utilizar das pessoas, que são os pagadores de impostos, em uma cidade que vive de IPTU e de empréstimo. Olha, Araguaína, a sua renda está sendo feita através do IPTU, que é algo que precisa ser mudado a planta de valores de forma
emergencial. Araguaína precisa mudar a planta de valores. As pessoas não podem ter o seu patrimônio como a forma de sustentação da prefeitura. Outro fato, em Araguaína, há alguns anos, se pega empréstimo para pagar empréstimo. Isso é fadado a um fracasso tão próximo de Araguaína. Uma cidade não pode ficar endividada. Nós precisamos investir na industrialização, fazer com que o entorno de Araguaína ele volte a gastar em Araguaína. Eu posso falar, Kleber, com muita propriedade, porque eu tenho alguns mandatos de deputados e sempre muito bem votado nas cidades em volta de Araguaína. O que é que eu escuto das pessoas que estão em volta de Araguaína? Filadélfia, Babassulândia, Vanderlândia, que às vezes deixaram de comprar aqui em Araguaína porque toda vez que chega em Araguaína, está levando uma multa da quantidade de pardais eletrônicos espalhados por Araguaína. E mesmo assim, Araguaína é a cidade com maiores índices de acidentes. Algo está errado, não é essa a forma de organizar o trânsito. Araguaína, as coisas ficaram mais caras, o modo de vida ficou mais caro, o custo das pessoas viver ficou mais caro. Por que isso? Porque tem uma carga tributária elevada que arranca do suor das pessoas, do suor dos pequenos e médios empresários, essa tributação. Então, precisa ser revista essa tributação, reduzir a carga tributária, incentivar a industrialização, fazer com que o Daiara aqui em Araguaína, ele seja, de fato, o berço das indústrias, com que lá gere emprego. A nossa Cônigo João Lima, a nossa prefeita João de Souza Lima, a 1º de janeiro, que são vias que geram muito emprego, mas não está conseguindo mais gerar porque não tem mais capacidade para isso. O que nós precisamos? Fazer com que Araguaína seja uma cidade industrializada. E como é que Araguaína vai ser uma cidade industrializada? Fazendo com que esse parque industrial ele esteja em uma estrutura com condições de receber. O governo do Estado, através de nossa solicitação, fez toda a recuperação da parte do Estado. Não fez ainda das vias públicas, porque o senhor prefeito ainda, não sei se por capricho, ainda não autorizou o Estado a fazer, mas eu volto a frisar aqui a você, eu falei com o governador na sexta-feira sobre isso, o governo está pronto para recuperar todas as vias ali do Daiara, mas falta uma autorização da prefeitura. Eu entendo que nós não podemos ter uma gestão de capricho, nós temos que ter uma gestão de cuidado com as pessoas, de esquecer as políticas no momento que não é de política, é um momento de gestão. Então, é isso que nós precisamos fazer. Você falou agora há pouco sobre a questão do aeroporto, falou que faz mais de uma década que a prefeitura está ainda mexendo nessa questão do aeroporto. O prefeito, na entrevista, disse que agora se resolve, são 2 equipamentos que está se resolvendo. Você acha que houve falha de gestão nessa questão do aeroporto, da definição da questão do aeroporto aí de Araguaína? Muita falha. Uma obra que está se arrastando há uma década, e agora falar que os 2 últimos equipamentos que faltavam vão ser colocados, uma década de obra. Imagina uma década de tempo perdido, uma década de que empresários não investiram ou deixaram de investir mais em Araguaína. Quantos empresários que, quando falam em Araguaína, não, tem que pegar o voo e ir até Imperatriz e andar 250 quilômetros de carro para ir e voltar. Os empresários, os grandes empresários, às vezes, eles não têm tempo. E as pessoas que querem passear, Araguaína precisa também ter um investimento no turismo e na cultura. Araguaína perdeu muito na última década por não ter um aeroporto em funcionamento. Eu recordo contigo que há cerca de 12 anos atrás, nós tínhamos 4, 5, 6 voos diários. E nós estamos em 2024, por falta de determinação, por falta de gestão com pulso, Araguaína perdeu muito. Hoje nós não temos voos diários. Aí ficam promessas para a época de eleição. E a gente fica muito triste quanto a tudo isso. Eu não quero aqui tocar em assuntos diretamente da gestão deles, porque tem muita coisa que precisa mudar. Mas o aeroporto é uma prova de falta de capacidade e comprometimento. Agora, já entrando um pouco na política, o prefeito, na entrevista, fala que não descarta a possibilidade de vir até a ter o apoio do governador, e ele fala que, talvez uma indireta, e eu quero ver como você recebe isso, ele fala assim, olha, Araguaína não pode ser laboratório, isso aqui não é só de questão de vontade, tem que saber fazer. Como que você recebe essas declarações do prefeito? Quanto à questão do apoio do governador, é bem claro o que o governador já informou tanto à imprensa quanto à sociedade. Nós temos, claro, que um afinamento de amizade, mas temos, sobretudo, um diálogo de comprometimento com Araguaína. Eu fico muito feliz com o apoio do governador Vanderlei Barbosa, e isso é muito claro. Eu acho que são apenas falácias. Eu não sei se ele estava com algum problema quando ele citou isso, mas está muito claro quanto a essa questão. Quanto à questão de Aventura, o Kleber, eu fico até triste de ter que responder,
um tipo de questionamento desse feito por ele. Eu acho que faltou conhecimento da parte dele. Eu sou office boy, fui office boy em Araguaína desde os 13 anos de idade. Araguaína me conhece, eu tive a oportunidade de ser serventuário da justiça, de ser empresário, de continuar sendo empresário, tanto em indústria quanto no comércio. Eu tenho uma história de vida pública em Araguaína, vereador, deputado estadual, e Araguaína sabe do meu comprometimento. Não sou eu que tive a vida toda carregando mala do patrão, não. O meu comprometimento foi toda a vida com Araguaína, o meu comprometimento foi com o povo de Araguaína. Essa sempre foi a minha forma. Eu não posso ser colocado como aventureiro, porque isso não vai pegar em mim, isso vai pegar em outra pessoa. Não é com o deputado Jorge, que tem uma família em Araguaína desde quando Araguaína ainda se chamava Lontra. Então, eu acho que faltou sabedoria, tem um respeito quanto ao senhor Wagner, mas faltou sabedoria quanto a ele colocar as palavras. Você falou também que Araguaína precisa pensar um pouco mais nas pessoas, quer dizer, e o prefeito fala o seguinte: não, essas obras impactam a vida das pessoas. Você acha que houve uma falha de gestão também nisso, de não ver a pessoa na ponta? Como que você avalia isso? Muito. Faltou muita falta de cuidado com as pessoas. Olha, as obras em Araguaína, elas não costumam ter início, meio e fim. São obras que se perduram por anos e anos. Ali está um espaço que é para ser um centro de convenções, que está ali há 5, 6 anos, essa obra em andamento. Obras como a Via Norte, que foi paralisada por várias vezes, tentando voltar. Obras que são paralisadas há muito tempo. Esse é um modelo de gestão que nós consideramos que ele está equivocado. Nós precisamos fazer uma gestão iniciando e terminando as obras. Nós não podemos deixar todas as obras apenas para anos eleitorais. Imagina quanto tempo as pessoas perdem quanto a isso. Eu vou te citar, agora eles vão inaugurar o restaurante popular, e eu acho que é uma obra que precisa, o povo de Araguaína e muitas pessoas precisam. Mas lembra comigo aqui que inauguraram na eleição passada e logo depois fecharam. E o que é que eu quero levar isso? Milhares de pessoas. Se eles vão oferecer 1.000 refeições por dia, você vai somar aí quantas mil pessoas deixaram de ser favorecido por um restaurante popular, que assinaram e estão assinando agora nessa reabertura do restaurante popular, que é preciso abrir, mas estão assinando um ato de incompetência, que não deram conta de gerir um restaurante popular, só abre em época de eleição. Então, são obras que ficam paralisadas, que quem perde com isso é a população. Asfalto que acontecem apenas em ano eleitoral. Então, são obras que precisam ser melhor repensadas. O povo de Araguaína merece mais e com continuidade, com forma inteligente de trabalhar. É isso que eu defendo. Deputado, outra coisa interessante foi o fato, até gerou repercussão aqui em Palmas, no Palácio, do líder do governo anunciar apoio à reeleição do Wagner, quer dizer, inclusive até o IOF está dando agora que o presidente da Assembleia já foi oficiado que o Eduardo Dertins não é mais líder. Isso surpreendeu? Como você recebeu isso? E como que está essa conversa sua com os seus colegas, sobretudo na bancada estadual, bancada federal, e para apoiar a sua pré-candidatura aí? Nós temos também o próprio Alexandre, que o senhor conversou com ele e tal, mas agora ele anunciou apoio ao Wagner. Como que o senhor está vendo, discutindo essa questão com a Assembleia e com a bancada federal em termos de apoio à sua candidatura? Inclusive, o Wagner me parece que vai ter o apoio dos 3 senadores, por exemplo. Olha, quanto ao deputado Eduardo Artins, nada surpreendeu, porque eu não tenho nenhum tipo de diálogo político com o deputado Eduardo. Ele não tem representatividade em Araguaína eleitoral, então não tenho nem a comentar. Eu e ele, nós nunca tivemos nenhum tipo de diálogo político. Quanto ao deputado Alexandre, eu tenho o maior respeito, mas nós nunca tivemos também em palanques eu apoiando ele ou ele me apoiando. Então, acredito que não muda nada, respeito às decisões de cada um e cada um caminha com aquilo que acredita. Então, fica o meu respeito quanto a essas decisões. Então, cabe a nós trabalharmos muito, eu acredito que existe um comprometimento do Congresso Nacional também com a Araguaína, e isso nós vamos fazer com que eles entendam que Araguaína ela é uma cidade que é a capital econômica do Tocantins. E ela, como capital econômica do Tocantins, ela precisa da mão de todo mundo. Por isso que Araguaína é hoje esse polo, porque todo mundo ajudou um pouquinho em Araguaína. Deputado, e agora definido aí, digamos, o Jorge Frederico é o prefeito. Quais são as prioridades do prefeito Jorge Frederico? O que a população deve esperar aí em termos de prioridade
efetivamente numa gestão sua? Olha, primeiro, uma gestão moderna, uma gestão que ela atenda aos anseios da população e que não estrangule o seu cidadão. O que não é estrangular o cidadão? É fazer com que o cidadão ele seja a vítima de um sistema onde é um sistema falido, onde arranca do suor das pessoas as promessas de campanha. Araguaína pode muito mais. Quando eu falo que pode muito mais, é uma parceria do governo do estado para que duplique algumas rodovias, como a TO 222, que busca o desenvolvimento de uma região de Araguaína, onde o governo seja o parceiro, e eu quero ser esse elo entre governo e Araguaína, onde nós possamos juntos fazer essa conexão, onde se trabalhe obras e se cuide do ser humano. É isso que nós vamos fazer, uma gestão onde pensa nas pessoas, mas uma gestão onde as obras sejam modernas de fato. Eu vou citar a vocês, eles prometeram 5 parques em Araguaína, Parque Simba, Parque Aizal, Parque São Miguel, tantos outros parques, conseguiram entregar quase que um parque que foi o Parque Simba, que eu entendo que precisa ser mais útil e seja mais moderno. Que nós precisamos fazer com que esses parques eles sejam mais do que um parque só para caminhada. Os parques eles têm que ser modernos, como parques para pequenas e médias indústrias, como parques universitários. Nós precisamos utilizar as áreas públicas melhor utilizadas de forma mais moderna e de forma com que atenda às necessidades de cada região. Quando eu falo que irei entregar, Kleber, um serviço público de qualidade moderno a Araguaína, porque aqui eu nasci, e quando eu falo que eu nasci aqui, não me torno melhor do que ninguém, mas eu me torno muito mais obrigado a fazer melhor e mais ao meu povo. Aqui eu nasci, aqui eu conheço cada problema de Araguaína. Os meus mandatos como parlamentar me coloca com uma experiência ao longo do tempo de saber solucionar cada problema que vive Araguaína, industrializar, gerar emprego e renda para as pessoas em Araguaína. Quando nós estamos gerando emprego, nós estamos diminuindo a violência e Araguaína precisa ser melhor cuidada. O povo de Araguaína precisa ser cuidado com mais carinho. Em termos de partido, além dos republicanos, eu vi que o PDT também, que é da base do governador, declarou apoio à sua pré-candidatura. Quem mais vai caminhar com o Jorge? Já uma conversa bem adiantada nesse sentido? Sim, nós temos o apoio também do PP, Partido Progressista, do deputado Lázaro Botelho, do deputado Vicentinho. Nós temos também o apoio do Solidariedade, que também é a junção de 4 partidos importantes que formam essa base de apoio da nossa pré-candidatura. E estamos trabalhando mais alguns partidos. A formação das chapas de proporcionais também bem encaminhada, como que está? Estou muito feliz, viu? Eu recebi a adesão aí de mais de 60 candidatos a vereadores e nós estamos conseguindo montar as chapas com muita tranquilidade. Os mandatos que tive como parlamentar me deu a tranquilidade e a experiência dessa condução. Hoje eu tenho vários parceiros que têm muita habilidade quanto a essa condução, como o ex-prefeito Paulo Sidney, como o ex-deputado Palmeri, como o ex-deputado Palito, como a ex-deputada Valderez, secretário Helenil, tantos que têm ajudado a contribuir com essas chapas. Então, nós não tivemos dificuldade quanto a isso durante todo esse percurso. Vamos entregar no dia 5, 6 as melhores formações de chapas com qualidade. Eu estou buscando oxigenar a política, trazendo empresários, trazendo pessoas do meio de representatividade para que possa oxigenar também a Câmara Municipal de Araguaína. Isso tem nos deixado um momento muito tranquilo e muito feliz essa formatação de candidatos. Legal. Deputado, e para a gente encerrar, em termos hoje existe um projeto de governo que foi apresentado, quer dizer, o grupo do Dimas, o Wagner, ele sempre falou isso, nós temos um projeto para 20 anos, até o Wagner, o prefeito Wagner, ele reforçou isso algumas vezes na entrevista. Vocês também estão preparando um plano de governo com um projeto para apresentar a Araguaína para se contrapor a esse que está aí? Claro. Olha, primeiro que a gente precisa citar as obras que são significativas, elas devem ser continuadas. E o projeto de Araguaína é muito para frente. Nós estamos buscando ouvir a sociedade de forma muito diferente do meu adversário. Eu escuto a população, eu escuto o pequeno, eu escuto o médio, eu escuto o grande empresário. Eu tenho feito esse exercício de ouvir ao longo do tempo, e esse ouvir me coloca numa condição de entender o que a população quer. Nós estamos buscando uma construção de um plano de governo bastante moderno, aonde o patrimônio público ele seja respeitado, aonde o cidadão ele seja respeitado e aonde Araguaína passe por um desenvolvimento de fato que atenda toda essa macro-região, aonde Araguaína precisa voltar a ser o grande centro onde as pessoas venham investir
em Araguaína. E o nosso plano de governo está sendo bastante trabalhado, ouvindo as pessoas. Acho que quem tem me acompanhado através das redes sociais sabe o quanto eu me coloco ser acessível ao pequeno, ao médio, ao grande empresário e a todas as pessoas. Esse plano tem que ser construído ouvindo a população. É dessa forma que nós vamos entregar a Araguaína um grande plano de governo e pode ter a convicção, será o melhor plano de governo da história, executável, com obras e também com cuidado com as pessoas. Tá certo, então, deputado. Olha, boa sorte na sua caminhada. Nós vamos conversar muito daqui até as eleições e que dê tudo certo aí na sua pré-campanha, viu? Ô, Kleber, muito obrigado. Eu falo a você e a todos aqueles que te assistem, que a gente fica muito feliz em poder bater esse papo contigo de forma democrática, sempre tem nos atendido. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Amém. E é isso, pessoal. Então, outro importantíssimo pré-candidato a prefeito do estado. E nós vamos continuar nessa viagem pelo Tocantins. A qualquer momento, nós voltamos com outra importante personalidade. Um abraço a todos e até a próxima.